No ar, estamos ao vivo. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs de Ideal Espírita, bom dia você que nos acompanha aqui na Web Rádio Estação da Luz. A Web Rádio Estação da Luz é a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra e agora também no Facebook. A Web Rádio Estação da Luz tem o apoio institucional da Casa Espírita Ceareiro de Francisco de Assis, lá em São Paulo do Potengi, da Casa Espírita Emmanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, em Ceará Mirim, e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. Hoje é segunda-feira. Se hoje é segunda-feira, é dia de programa nos domínios da mediunidade, aqui através da Web Rádio Estação da Luz. E queremos abraçar fraternalmente a todos que estão conosco a partir de agora, ou que estarão conosco a partir de agora. Mandando um abraço apertadíssimo para o nosso irmão Elielso Tavares, nosso Tavares, porque graças a ele nós estamos aqui conversando com vocês. E aí eu quero cumprimentar fraternalmente o meu irmão Renato Bezerra. Bom dia, Renato. Bom dia, Amadeus. Bom dia, Ivan Tavares. O Delson, né, que está já conosco aqui. É um prazer muito grande renovar essa condição de nós estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. A todos aqueles que nos assistem, que nos escutam, que o nosso Mestre Divino Senhor nos ilumine no dia de hoje para que nós possamos termos paz de espírito. Muito bem. Eu não sei se João tem aí o link, aliás, o contato do nosso irmão Delso, passa o link para ele fazer o programa conosco. E eu quero abraçar também o nosso João Maria. O João Maria, que agora é o comandante dos trabalhos técnicos aqui da Web Rádio Estação da Luz. Bom dia, João. Bom dia a todos, nossos irmãos. Aproveitando para lembrar o seguinte, nós estamos com um problemazinho técnico na rádio. Estamos, por enquanto, só ao vivo no Facebook, mas brevemente nosso irmão Tavares está resolvendo, a gente vai entrar no ar também. Ok? Bom dia a todos aí. Obrigado. Eu quero mandar um abraço para nossas irmãs Merlânia e Francisca Vicente, que fazem o programa conosco, deve estar com algum problemazinho aí nesse início de semana, nesse início de segunda-feira, mas certamente logo mais estarão conosco. E aí, reiterando, se o nosso irmão João puder, por gentileza, manda o link lá para nosso irmão Décio Soares, lá em Goianá, de São Paulo, para ele fazer o programa conosco. Mas vamos iniciar o nosso programa hoje. Sim? Vamos fazer o nosso programa hoje, como diz o nosso irmão, ou como dizia o nosso irmão João Horácio de Góes. João Horácio de Góes já está no plano espiritual. E aí ele dizia que a leitura preparatória é como se nós estivéssemos colocando o tapete para o acesso da espiritualidade amiga que vai coordenar os nossos trabalhos. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos fazer a leitura preparatória para buscarmos uma harmonia, essa harmonia que está conosco, que estará com você aí através da Web Rádio Estação da Luz, através do Facebook. E nós vamos fazer a leitura do livro O Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 71, Sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 14. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impertinência. Todavia, se o símbolo que transparece na lição do mestre estivesse destinado apenas a gestos mecânicos, não teria nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo, recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade no meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantermos em longas observações e apontamentos
que, ao invés de conduzir-nos à tarefa, o êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras caso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo a nossa pátria de origem? Encomenda-os a Deus com amor e persegue em linha reta, buscando até os sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continue nos envolvendo sempre. E agora nós vamos ao nosso querido João Maria, que vai fazer a prece intercessória para iniciarmos o nosso programa com paz e harmonia em nossos corações. É com você, João. Bom, meus irmãos, vamos aproveitar esse momento, elevar nosso pensamento ao alto, mentalizar o nosso Mestre Jesus, agradecer mais essa oportunidade de estarmos no dia de hoje com o nosso programa no ar, e assim possamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai de todo mal, porque teu reino é o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, João. Iniciado o nosso programa, agradecido pela bela prece, rogamos as bênçãos e a proteção de Jesus para todos nós que estamos nessa sintonia aqui através da web Rádio Estação da Luz, no programa Nos Domínios da Mediunidade. E aí passamos a palavra ao nosso irmão Renato Bezerra, que vai fazer a leitura do ponto evangélico. Como eu costumo dizer, o nosso irmão Bezerra Menezes sempre nos dizia: meu filho, todo o trabalho na Serra de Jesus precisa ser antecedido de uma leitura do Evangelho e uma prece intercessória. A prece já foi feita pelo nosso irmão João. Agora é com você, Renato. Bom dia a todos. Hoje vamos ler no capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 5 do Advento do Espírito de Verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo. Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como antigamente minhas palavras, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e elevar as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reúne em feixes o bem espaço da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer não ajudar uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Vós socorrais, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e credes, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossa inteligência, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre as vossas mãos para iluminar o vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pelas imensas fraquezas, para não estender mãos seguras aos infelizes transviados, que, vendo o céu,
tomba no abismo do erro. Credes, amais, meditai as coisas que vos são reveladas. Não misturei o jogo ao bom grão, as utopias às verdades. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nela se enraizaram são de origem humana, e esse que, além do túmulo, que acreditáveis ou nada, vos clama, irmãos, não pereça. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sendo os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1866. O que nós temos aqui no Advento do Espiritismo foi o Consolador prometido por Jesus há quase 2000 anos atrás, quando nós encontramos em João, capítulo 16, 14, quando ele promete o Consolador prometido. Então, em 1857, Kardec trouxe para todos nós a doutrina dos Espíritos. Não é a doutrina dos homens, é a doutrina dos Espíritos, porque ela vale para o mundo material e o mundo espiritual. Homens que nós somos almas, mas somos espíritos que estão reencarnados, que é o tema da noite de hoje. É muito interessante nós sabermos disso, para que nós possamos entendermos que essa doutrina não é humana, não é do planeta Terra, e sim do mundo espiritual. O próprio mundo espiritual disse ao amigo Kardec, se você encontrar outra doutrina que não tenha o ensinamento de Jesus, pode seguir, achar que é certa, pode seguir essa e deixar essa doutrina que é trazida por todos nós. Então isso aí também foi reforçado pelo nosso irmão Emmanuel ao Chico Xavier. Se encontrais algum erro dentro da doutrina dos Espíritos, ela não é da nossa condição espiritual, mas sim do ser humano. Mas pode deixar e seguir o passo que queira, porque vocês têm o livre-arbítrio. Então, esse é o advento do Espiritismo. Essa é a doutrina consoladora que Jesus nos trouxe há quase 2000 anos atrás. Renato, muitíssimo obrigado pelas elucidações acerca do Consolador Prometido, mas nós estamos hoje com a nossa sala mais iluminada, é o meu querido irmão Delcio Soares. Bom dia, meu querido. Bom dia, meu irmão Amadeu, bom dia para todos. Bom dia, Renato, bom dia, João, bom dia a todos que acompanham aqui. Bom dia. Bom dia. Um abraço fraterno a todos. Obrigado, meu querido. Recomendação aos familiares e a todos que estão lhe acompanhando a partir desses instantes aqui os domínios da mediunidade na Web Rádio Estação da Luz. Mas vamos passar ao nosso tema do programa. Veja bem, nós estamos trabalhando a questão da reencarnação, Delcio, e hoje nós vamos começar por uma das perguntas que mandaram para o meu WhatsApp, e aí a pessoa pergunta o seguinte: a que se deve algumas pessoas só conhecer o espiritismo das histórias fantasiosas, de lugares assombrados, de almas penadas, influências maléficas e coisas semelhantes? A que se deve isso, meu irmão Delcio? Bom, no meu entendimento, ainda se deve à falta do estudo, né, da doutrina espírita, né, da gente debruçar sobre os estudos para esclarecer, para tirar conhecimento, né, para que a gente saiba que se tudo isso aconteceu num passado remoto, que a gente não tinha essa condição, hoje nós temos aí a doutrina escancarada, iluminada aí através dos estudos para todos nós, né? Então, muitas das coisas que a gente ouvia, hoje a gente já não, naquele disse-me-disse, hoje a gente já tem a base através das obras de Kardec, através de toda a codificação espírita. Acho que falta estudo aí para que as pessoas possam avançar na compreensão. Perfeito. Renato, a sua opinião? Eu concordo com o nosso amigo Delcio quando ele fala que é a falta de conhecimento. Mas sabemos que as questões hoje, ainda que a própria população procura a não ter o conhecimento da doutrina dos Espíritos, é porque realmente essa questão já vem de longos tempos. Se nós pegarmos aqui no Brasil,
Os primeiros, nós sabemos que existia já as comunicações espirituais através das áreas de comunicação dos nossos amigos da Ubanda, da Quimbanda, que trouxeram da própria África, certo? De outros continentes para nosso país. E daí houve sempre essa questão da comunicação sem o próprio estudo. Então, se nós formos olhar dessa maneira, ela foi muito divulgalizada. E hoje nós sabemos que, depois que a doutrina dos Espíritos chegou ao nosso país, através dos benfeitores espirituais, isso se modificaram. Mas houve um processo muito grande para que eles não venham a ter esse conhecimento da doutrina dos Espíritos. Se nós olharmos a questão do estudo do Espiritismo e mesmo das comunicações brasileiras que existiam aqui no país, nós sabemos que havia já comunicação antes da doutrina dos Espíritos, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu em outros países. Então, aqui também no Brasil acontece esse processo. E foi por isso que aconteceu que muita gente tiveram conhecimento de uma maneira errônea, porque não tinha próprio conhecimento. Porque ela mesmo existe. E essa existência faz que as pessoas não tiveram conhecimento legítimo da doutrina dos Espíritos. Perfeito, Renato. E nós já temos pergunta no ar. João Maria, por gentileza, pode soltar. Onde se consolida as verdadeiras famílias, no plano espiritual ou no plano físico? Paulo, aqui de Neópolis, em Natal. Muito obrigado, Paulo, pela feliz oportunidade dessa pergunta. E aí eu volto mais uma vez, vou explorar hoje tudo que eu posso, nosso irmão Delcio. Começa com você, meu querido. A pergunta do nosso amigo Paulo. Bom dia, Paulo de Neópolis. É muito interessante, porque essa nossa família, a verdadeira família, ela é espiritual. Ela se consolida no plano espiritual, né? Muitas das vezes nós estamos inseridos numa família física, numa família aqui na Terra, mas a nossa família verdadeira é espiritual. Quando retornarmos aí ao plano espiritual, nós vamos também ter essa compreensão de que nós temos essa família espiritual. Agora, feliz aqueles que entendem que a família ela é instituída no plano espiritual e quando ela tem a oportunidade de se juntar na Terra a essa família e ela consegue fazer essa união, né? Vencer todos os desafios com amor, com compreensão, com aceitação, com tolerância, tudo isso que nós temos que viver dentro do próprio lar, ensinando e aprendendo. E aí nós vamos ver que aí nós vamos expandindo essa família, que às vezes é resumida a 4, 5 pessoas ou 6, aí nós vamos expandindo essa família em maior número, como disse Jesus. E nós teremos a grande família universal, né? E aí passaremos a compreender a necessidade que todos nós somos família, em nome de que somos filhos do mesmo Pai, então somos irmãos de Jesus, essa família se expande. E aí sim, é muito interessante a gente observar isso. A verdadeira família, a gente se programa no plano espiritual, mas nós descemos para a carne e aqui nós vamos encontrando membros dessa família aqui e ali vamos se juntando a elas. Maravilha, meu querido. Então vamos passar para Renato. E você, Renato, sua opinião? Sempre concordando com o nosso amigo Delcio, sabemos que somos uma família, que somos todos filhos do nosso Pai Celestial. Mas também temos aqueles irmãos nossos que nós temos, às vezes, um pouco mais de afinidade, propriamente pelo convívio, mas também existem aqueles processos, aqueles espíritos que nós temos nosso desafeto porque nós construímos mesmo. Então, na realidade, nós fomos olhar nessa visão, nós estamos reencarnados na face da Terra para evoluirmos. E se nós temos esse grupo familiar na espiritualidade, esses amigos que nós convivemos com eles, ou somos desafetos com eles, esses espíritos, através da força de atração psicológica, pelo processo de
de evolução, ou pelo processo mesmo de entendimento de vida, então nós temos o compromisso, através de um planejamento, para nós seguirmos aqui na face da Terra, procurando evoluir. Olha, nós somos todos irmãos. Se nós somos irmãos, nós estamos querendo chegarmos a Deus, nosso Pai. Então, é isso que nós devemos. A família espiritual é a família universal, é a família na realidade. Porque aqui na face da Terra, uma família filial, nós podemos estar reencarnados hoje, nós estamos juntos amanhã, na mesma reencarnação. Então, vamos olhar na visão espiritual para que nós possamos evoluir cada vez melhor, na melhor maneira possível para nós chegarmos a Deus, nosso Pai e Criador. Perfeito. A pergunta foi muito oportuna e já por demais bem explicada, mas a gente tenta aumentar mais alguma coisa. Veja bem, a verdade é que no mundo espiritual, a nossa verdadeira família, como o Renato acabou de dizer, e o nosso irmão Décio, com uma precisão extraordinária, esclareceu a pergunta. Veja bem, no mundo espiritual, nós vamos nos agrupar por afinidade. Nós estabelecemos vínculos por afinidades, por gosto, por tendências e etc. E podemos voltar aqui na experiência encarnatória, como começou dizendo o nosso irmão Décio, numa família consanguínea. E nessa família consanguínea, nós vamos receber, inclusive, os nossos parentes, aqueles que são os nossos afins, lá do mundo espiritual, como vamos receber também irmãos estranhos, que nunca vimos. Eles podem vir à nossa companhia com um duplo objetivo. Se esclarecer à luz dos nossos exemplos, se somos uma família mais evoluída, e nós vamos evoluir com aquelas criaturas trabalhando, compreendendo e vivenciando as oportunidades de crescimento que ela nos proporciona com as suas torpezas. Nós vamos trabalhar aí a resignação, vamos trabalhar a tolerância, vamos trabalhar a indulgência, e assim a família cresce e ajuda aquela criatura a crescer. Pode acontecer que no futuro aquela criatura permaneça conosco, ou pode dar continuidade à sua trajetória, mas o importante é que tenhamos essa convicção de que a verdadeira família é espiritual, que nós vivemos num mundo de influenciações, aqui mesmo no plano físico a gente influencia e somos influenciados, e assim a gente prossegue na nossa trajetória. Mas me parece que já tem mais perguntas no ar, não é isso mesmo, João? Para que espíritos estranhos e ainda movidos pela maldade encarnem em família harmonizadas, que acabam envolvidas em grandes sofrimentos? João Francisco de Parnamirim. Aí, dentro da resposta que foi dada à primeira pergunta, para que espíritos estranhos e ainda movidos pela maldade encarnam em famílias harmonizadas? Meu querido Décio. Muito bem, é o nosso amigo João Francisco de Parnamirim. Um bom dia, um abraço fraterno. Para que espíritos estranhos e ainda movidos pela maldade encarnem em famílias harmonizadas? Exatamente para que ele possa, junto com essa família, ele cumprir a sua programação de aprendizado, né? Então, o espírito, às vezes, pede no plano espiritual para se juntar àquela família tem uma base moral, uma base espiritual, e ele vai conseguir, no meio daquela família, conseguir vencer com o auxílio dessa família, porque a influência do meio auxilia muito, né, nos dias da doutrina. Então, ele vai encontrar essa base de harmonia para também já começar a trabalhar em si e a sua melhora espiritual, a sua condição de elevação. Porque a encarnação visa isso, visa o auxílio espiritual, o crescimento espiritual de cada um de nós. Às vezes a gente pensa que a gente vem na encarnação só para, como diz o outro, a gente vem na encarnação para pagar dívida, e nem tem nada de pagar dívida. A gente vem, na realidade, pela misericórdia divina, para exatamente evoluir. E as famílias já são, exatamente como o senhor Amadeu falou na pergunta anterior, já são preparadas também, porque dentro da programação, tanto o espírito pede para vir, como a família que está encarnada pede para ter esse irmão na companhia deles, que eles já sabem que tem condição de auxiliar. Maravilha! Tá aí as explicações. Renato, você pode acrescentar mais alguma coisa?
Meu amigo João, é o seguinte, para você ter um entendimento melhor de uma família, vamos dizer assim, você tem um lar, se casa e tem 4 filhos. Se você perguntar à mãe desses filhos, desses 4 filhos, se ela ama a esses 4 filhos, ela diz que ama. O amor de mãe é imensurável. Eu amo a todos. Mas se você observar que nesses 4 filhos com essa mãe, às vezes a mãe tem mais afinidade com um filho do que com o outro. Às vezes você encontra sua irmã tem mais afinidade com você do que com seu irmão. Ela tem mais afinidade com outra irmã do que com você. E assim sucessivamente. Então, muitas vezes também você encontra que sua mãe tem mais afinidade com um filho do que com o outro. Às vezes o pai dessa família, um filho tem mais afinidade com o pai do que com a mãe. Então, todos nós estamos no palco da vida, tentando uma condição de evoluir, de chegarmos ao entendimento. Por quê? Porque nós somos espíritos afins ou são espíritos que não têm essa afinidade tão grande. Renato, Oi. só uma colocação aí. Muitas famílias falam assim, eu tenho 4 filhos, 5, 3, mas vão assim dizer, rapaz, tem um que é a ovelha negra da família. Será que é esse aí que você está se referindo e o irmão Adesso falou? Pode, João, esse espírito está na mesma condição de qualquer outro. Por quê? Porque na humanidade não existe espírito com a mesma evolução, diz os amigos espirituais. Então, tem o espírito mais evoluído e tem o espírito menos evoluído. E nós que estamos aqui na face da Terra temos uma certa evolução que não chega a ter o conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, cada um de nós pensamos de uma maneira, vivemos de uma maneira. Tem aqueles que ainda estão lá atrás, e se ele está reencarnado dentro de uma família mais harmônica, ele está ali para aprender, conviver com seus irmãos, para que ele possa evoluir. E nós também temos a responsabilidade com esse espírito. Por quê? Porque ele está ali precisando de quê? De amor, de afeto, de carinho, para que ele possa evoluir. É por isso que existe a família terrestre, a família filial aqui no plano terráqueo, para que nós possamos evoluir. Mas sabemos que um está na frente, outro está mais atrás, e assim haver harmonia, que é a responsabilidade dos pais, é a responsabilidade de todos nós que estamos aqui, para que nós possamos entender e compreender esse cidadão, esse espírito que está aqui conosco. Eu gostaria de colaborar com o Renato, Amadeu, nessa pergunta da questão da ovelha negra, João, e o nosso amigo João fez aí essa ponte aí, é que hoje, com o conhecimento, o pouco de conhecimento que nós já temos do Evangelho, nós já sabemos que não há mais condição da gente tratar com esse neologismo aí, ovelha negra. Não existe mais essa configuração de palavra, que é um neologismo que a gente criou quando não tínhamos um pouco de conhecimento, para chamar esse irmão de ovelha negra. Jesus, ele não tem no seu evangelho nenhuma passagem que ele chama o rebanho, as ovelhas de negra. No muito, nós somos ovelhas desgarradas, e que ele pediu para que, se a gente reunisse e juntasse essas ovelhas no aprisco dele, né? Para que ele entregue ao Pai como o Pai o confiou. Esses espíritos que, no passado, ou até hoje a gente ainda encontra irmãos chamando ovelha negra, aquele espírito que mais dá trabalho, na realidade, esse espírito é o verdadeiro professor para nós, é o que vem mais nos ensinar. Porque aquele filho obediente, aquele filho bonzinho, que é obediente ao pai, que não dá nenhuma preocupação para o pai, esse já de uma forma ou de outra já tem uma certa afinidade conosco. Esse aí que você colocou como ovelha negra é um espírito que ainda não tem certa afinidade. Nós precisamos nos afinar com esse espírito. Esse espírito ensina muito a gente. Não que seja ovelha negra, talvez ele seja um espírito mais necessitado do que outros,
e que Jesus chamaria de ovelha desgarrada, né? No mínimo desgarrada. Então, precisamos sim trabalhar, porque esse Espírito é um verdadeiro professor que vai nos ensinar. É ele que vai. É o irmão nosso, né? Isso, é um irmão. Né, Deus? É o irmão nosso. Exatamente. Amadeu, hoje o João, programa está bombando hoje, aí tem mais perguntas. Se você concluir essa pergunta, eu passo para a perfeito. próxima. Então, manda ver, manda a pergunta, por favor. Moisés ensinou olho por olho, dente por dente. Jesus mandou amar os inimigos. Quem ganha mais com isso? O inimigo ou quem ama? Miguel, da Zona Norte, aqui de Natal. Essa aí é muito boa. Olho por olho, dente por dente. Quem ganha mais? O inimigo ou quem ganha mais? Quem ama ou quem é amado? Então, vamos voltar mais uma vez aos nossos irmãos. Delcio, por favor, quem ganha mais? Com certeza, quem ganha mais é quem dá o perdão, né? É quem trabalha essa questão de entender, de amar o inimigo, de perdoar o inimigo, mas é preciso a gente lembrar que Moisés está no Velho Testamento, Moisés trouxe aí uma lei de justiça, né? De justiça divina. Ele veio conduzindo um rebanho ainda muito, muito necessitado de orientações, como nós ainda sabemos. Vamos lembrar que naquela época Deus era tido como Deus dos exércitos, né? Um Deus temeroso. E Jesus ele já vem ensinando a lei do amor. Se Moisés trouxe a justiça, Jesus trouxe o amor. E na lei do amor, nós entendemos que Deus é um Pai de misericórdia, é um Pai de amor, de bondade, e que tudo que nós passamos aqui não é culpa de Deus, é culpa da nossa própria evolução, dos nossos próprios desejos. Mas essa questão de amar foi o que Jesus disse. Não combateis o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. E nessa questão de combater o mal com o bem, nós temos que aprender a perdoar, e o Evangelho diz aí, amai os vossos inimigos, né? Então, quem sai ganhando, temos sim que fazer a nossa parte. Quem sai ganhando é nós. Quando eu perdoo alguém que me ofendeu, eu estendo a mão, eu sou a primeira a dar o passo, é eu que saio ganhando. Se o outro quis aceitar o meu perdão, bem, se não quis, minha parte eu fiz. Agora, fica a ele prestar contas com a justiça divina, cabe a ele, porque minha parte eu fiz. Deus, só fazendo uma colocação. Muita gente diz assim, eu perdoo, né? Mas assim, diz, eu perdoo, mas não quero ver essa pessoa na minha frente, né? Realmente, será que a pessoa perdoou ou só foi da boca para fora fazer médico? O Evangelho ele traz essa questão do perdão muito claro. Ele diz que você não abraça o inimigo como você abraça um amigo. Agora, não querer vê-lo também não é assim. Quando você trabalha o perdão, você tem que trabalhar em você por completo. Você vê o irmão, faz uma oração para o irmão, ainda que aquela sintonia do abraço ainda não tenha aquela afinidade, mas aos poucos você vai trabalhando isso até que isso dispersa de uma vez e você não sente mais nenhum tipo de retração com esse irmão. Porque ninguém, de uma hora para outra, você não consegue harmonizar também e dizer assim, eu já cheguei e abracei com tudo. Vamos lá. É necessário caminhar a cada passo. Você começou a trabalhar o perdão, você já perdoou esse irmão, já começa a trabalhar de você, tirar todo o sentimento que você tem, se você guardou algum sentimento. Porque isso também ainda é sentido inferior nosso. Porque se já tivesse um pouquinho de amor, talvez a agressão desse irmão a gente não ia levar tão a sério e dali a gente não construía nada de rancor e de mágoa. Entendeu? Vou deixar para os outros aí também, para Renato, para Amadeu. Muito bem, vamos, Renata, Amadeu, responder. Tá sem som, Amadeu. Ativa o microfone, Amadeu. Ok. Então, quem ganha mais, Renato? Aquele que ama ou que é amado? Ou que é perdoado? E aquele que não consegue nem ver o inimigo, ou aquele que tem com o inimigo? Como é que fica, Renato? Abra o microfone, Renato. Está fechado o microfone. Você sabe qual é a coisa mais simples do mundo?
Essa é uma pergunta. Amar é a coisa mais simples do mundo, porque nós não precisamos de nada que possa do exterior colocar, trazer para dentro de nós. Nós é que colocamos do nosso interior para o mundo o amor. Na questão da pergunta, nós vamos lá para a mulher que foi pega em adultério. O que é que Jesus fez? Perdoou. E aqueles que estavam ao seu redor, quem estivesse em pecado, atira a primeira pedra. Foi sair primeiro os mais velhos, porque tinha mais conhecimento, mais experiência, já tinha aprendido mais as leis divinas. Depois os mais novos. E no fim Jesus ficou sozinho com ela e disse: cadê aqueles que te julgaram? Não tem ninguém. Então vai, não pecas mais. Então, esse é o inimigo. Essa é a questão que nós podemos colocar no nosso dia a dia, das pessoas que chegam para nós, e daí nós olharmos e falarmos para ele que a vida é maravilhosa e a vida temos de levar através do amor. Para nós olharmos como é a situação, muitas vezes a gente passa por um certo local, quando nós estamos andando, nas nossas andanças no trabalho, nós olhamos para certas pessoas e dizemos: olha, eu não vou com a cara daquele cidadão. Eu nunca vi, não estou vendo, nunca conversei com ele, mas só olhar, eu olho que ele é uma pessoa que eu não gosto. O que é que nós devemos fazer? É procurarmos, da melhor maneira possível, modificar nossos comportamentos e procurar saber que aquilo é um ser humano como qualquer outro. É a mesma coisa se você encontrar qualquer pessoa na rua e dizer: eu vou, e essa pessoa acha que eu conheço, que são reencontros espirituais, através da bondade. Então, se nós fôssemos olhar olho por olho, dente por dente, então a humanidade como estaria hoje? Se nós formos fazer tudo aquilo que o Moisés trouxe naquele tempo, se alguém matasse alguém com qualquer objeto, essa pessoa deveria ser morta com o mesmo objeto. E não é desse jeito. O mundo é evolutivo na sua questão grandiosa do ensinamento do nosso Pai Celestial. Então vamos entender o seguinte: vamos perdoar, vamos amar como Jesus nos ama, nos amou sempre. Essa é a receita para todos nós. Ô, João, antes da próxima pergunta, que já tem pergunta no ar aí, antes da próxima pergunta, eu gostaria de adicionar também um ponto de vista com relação ao que os nossos irmãos falaram. Veja bem, quando a gente fala em perdoar, significa que nós estamos sendo vítimas de perseguições ou que fomos objeto de um mal. Ora, nós sabemos que há uma reciprocidade. Quando a gente faz o mal, a gente vai receber depois o resultado daquele ato que praticamos. Nós sabemos que os processos obsessivos, as perseguições, são resultantes de experiências transatas infelizes. E o irmão vem à nossa procura para um ressarcimento. Ora, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, a gente precisa buscar o esquecimento da ofensa que estamos recebendo ou que recebemos. Não é fácil, é muito difícil, devido à materialidade ainda muito persistente em nossa essência. Nós estamos mais preocupados com as satisfações que devemos dar à sociedade do que com a nossa própria consciência. E aí a gente fica muito preocupado em revidar em vez de esquecer. Porque a gente esquecendo, aí é um caminho natural. A gente esquece, a gente depois perdoa e depois volta para o ressarcimento. É uma escala natural. Então, aquele que está nos cobrando hoje, certamente, nós fomos instrumento de sofrimento de suas experiências anteriores. Aí, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, me reconciliar com a minha própria consciência. O que é que eu fiz com aquele irmão? Adquirir aquele hábito, quando a gente vai dormir, que faz aquela prestação de contas sobre as experiências que tivemos durante o dia, pedir àqueles irmãos que nos perdoem,
Porque se no passado eu fui instrumento de sofrimento em sua vida, hoje eu estou querendo diferente. Aí a orientação da espiritualidade. Vamos amar o nosso irmão. Ou seja, em vez de eu desejar mal, ou de eu querer uma vingança, eu vou procurar esquecer e vou procurar fazer o bem. Eu vou pedir a espiritualidade que possa iluminar aquela criatura, que saia dessa sintonia de malquerência comigo e possa me ver como um irmão que errou no passado, mas que hoje está querendo acertar. E isso a gente vê na prática mediúnica. Eu passei por essas experiências, acredito que nosso irmão Delcio também ainda está passando, com os trabalhos de assistência espiritual, aparecem irmãos querendo nos esganar. E aí você vai conversar com ele, e aí eles detratam a gente, mostram nossos erros, bota o dedo em riste em nossa cara, você fez isso, você fez aquilo, e agora você está bonzinho. Tudo bem, meu irmão, concordo plenamente com você. Mas, pelo amor de Deus, me perdoe, porque hoje eu estou em outra sintonia. Hoje eu estou vendo a vida diferentemente. Eu estou tendo como exemplo Jesus. E aí você ainda está no atraso. Vamos reunir as forças, vamos trabalhar pelo bem. E aí termina em 1, 2, 3, 10 vezes que a gente conversa com aquele irmão, ele termina observando que realmente nós mudamos. E quando nós mudamos, aí ele segue aquele caminho. Quantos irmãos não têm sido exemplos de mudança para esses perseguidores? Não podemos esquecer, como diz, que irmãos que hoje nos perseguem porque eles foram perseguidos. Está aí o nosso irmão Alexandre Santos. Bom dia, meu querido irmão. Paz e luz com Jesus. A outra pergunta: qual o objetivo de um espírito desencarnar como criança ou muito jovem, se nem fez o bem nem fez o mal? Francisca Vicente, Cidade da Rosa, Zona Norte. Nossa Francisca, que Deus abençoe, minha querida. Está aí, meus irmãos, uma pergunta interessantíssima. Qual o objetivo de um espírito desencarnar ainda como criança, se nem fez o bem nem fez o mal? Por que isso, meu irmão Delcio? Muito bem, dona Francisca Vicente, um abraço. Dona Francisca, a gente não pode fechar aqui com a verdade absoluta, né? Nós sabemos que o plano espiritual tudo programa e tudo sabe. Nós estamos numa escala ainda buscando aprender, mas nós sabemos que uma vez que o espírito encarnou, ele vai ter que desencarnar em algum tempo da sua caminhada. Agora, quanto ele desencarnar muito jovem, o que é que nos diz aí a doutrina? Ou é compromisso dele mesmo, ele necessita só de uma encarnação bem curtinha para o espírito, né, reencarnante, que é ele, ou para os pais, né, uma prova, uma expiação, uma prova para os pais, ou para que os pais também possam amar, compreender por um determinado tempo, cumprindo aí a sua tarefa, que às vezes é deixada em encarnações anteriores, e esse espírito retoma para, novamente, dar prosseguimento. E ele não necessita de uma vida, mas nós não podemos fechar e dizer assim, é por isso e isso, porque o plano espiritual tem sua programação, mas o que diz a doutrina e o que nós aprendemos, que na maioria das vezes é ou por necessidade dele ou por necessidade dos pais, né? Tudo tem uma razão de ser. Amadeu, Renato. Está fechado o microfone. Agora, muito bem, meu irmão. Renato, qual a sua opinião a respeito? Realmente o que o nosso amigo Delcio falou já está numa situação bem explicada, porque o espírito que é completista pode acontecer. É uma aprovação para os pais, isso também pode ser. Mas todos nós sabemos que a providência divina, ela não falha, e ela só vai colocar dentro da nossa situação do ser espiritual, ou nós que estamos reencarnados na face da Terra, eles não erram. Por quê? Porque é muito bem planejado. Então, se o espírito reencarna para passar pouco tempo aqui na face da Terra, é uma realidade. E tem de acontecer porque é para a evolução desse espírito. Porque nós olhamos aí, pode ser com 10 anos, mas ao nascer, o espírito desse, ao nascer
no complemento da gestação, que é no nascer, ele desencarnar. Porque é uma necessidade, uma prova muito grande para os pais, uma necessidade dele desencarnar e voltar para o mundo espiritual. É isso mesmo que Deus falou, que está dentro dos princípios evangélicos, dentro da doutrina dos Espíritos. Perfeito. O nosso irmão Décio foi de uma felicidade ímpar quando ele levanta a questão de que, na verdade, aqui na Terra nós temos esse perfeccionismo, queremos que as coisas se deem exatamente como a gente planeja, como a gente pensa. E o mundo espiritual age diferentemente. Nós copiamos de lá, mas queremos que aqui seja a perfeição. Aí me lembro, por exemplo, de André Luiz, ele narrando uma história de dois amigos, dois soldados brasileiros, que fizeram... aí tem uma pergunta do nosso irmão Alexandre. Um filho que desencarna prematuramente pode reencarnar como filho dos mesmos pais? E etc. Vamos aproveitar essa deixa do nosso irmão Alexandre, e se João tiver, por exemplo, o contato dele, manda para ele entrar conosco. Mas vamos aproveitar essa deixa. Veja bem, aqueles dois soldados foram para a Guerra do Paraguai, e lá eles estabeleceram um romance, como é que se chama? Um triângulo amoroso com uma senhora. E aí, terminada a guerra, um matou o outro, envenenou, um envenenou o outro. Mas só que aquele que foi envenenado era o pivô da confusão. Ele tinha culpa no cartório. E aí, depois, no mundo espiritual, foi vista a necessidade de reencarnar. Aquele espírito que foi envenenado reencarnou, mas reencarnou com as sequelas graves em função do ato, do crime que ele havia cometido, do mal que ele havia praticado, ele reencarnou com deficiência, com ferimentos gravíssimos nas cordas vocálicas. E aí ele encarnou, desencarnou e reencarnou imediatamente, mas desta vez ele reencarnou sadio, porque aquela encarnação é extremamente rápida, questão de horas ou dias, foi apenas para tirar as sequelas que estavam impregnadas na sua estrutura perispiritual. Aí o nosso irmão Alexandre perguntou, sim, mas uma criança que desencarna cedo, ela pode perfeitamente reencarnar depois junto aos mesmos pais? Vai depender do planejamento, como já explicou o nosso irmão Décio. Vai depender do planejamento do mundo espiritual. Pode ser com aquela família, porque a família precisava passar por aquele trauma do desencarne, da perda dos filhos. Vamos imaginar, por exemplo, um casal que, buscando vivenciar as experiências, os prazeres que a vida oferece, não queriam um filho e praticaram vários abortos. Concordado, naturalmente, eles chegaram a evitar várias vezes que crianças tais nascessem por seu intermédio. Volto para o mundo espiritual comprometidos, porque eles tinham lá, na programação, serem pais de tantos filhos. Aqueles filhos, além de gerar um verdadeiro conflito com aquelas crianças, com aqueles futuros filhos, ou com aqueles filhos, e muitas vezes gera processos obsessivos terríveis, aqueles filhos depois precisam reencarnar. E geralmente aqueles pais vão receber aquelas criaturas e vão passar pelos traumas de ter perdido aquele filho como pagamento dos débitos contraídos lá atrás. É apenas um exemplo para aclarar a nossa compreensão. Mas é perfeitamente possível que o mesmo espírito que teve uma encarnação prematura, que houve um aborto natural, ou que mesmo tenha sido abortado, é muito comum a gente ver em diálogo com os irmãos espirituais, o irmão é abortado e depois ele volta, mesmo que revoltar, e aí tem oportunidade, porque ele tem um planejamento para aquilo. Aquela família, ou aquela mãe, ou aquele pai precisa passar por aquela experiência. E o mundo espiritual, nesse aspecto, é perfeito. Não é isso mesmo, Delson? Ô, meu amigo, o senhor falou, eu assino embaixo, ficou bem explicado aí, porque nós sabemos que... É cruel. Toda a programação, né? Deus conhece toda a programação, Deus prepara tudo, a espiritualidade, antes de nós, age no primeiro plano, né? Nós agimos aqui já no segundo ou terceiro plano. A espiritualidade age no primeiro plano, cumprindo todas as determinações que o espírito necessita. Agora, é preciso dizer também que, ainda que ele
não venha no casal, muitas das vezes ele vem próximo do casal, ele está ali bem próximo, para encontrar essa família. Às vezes ele não está diretamente ligado como filho, mas ele pode vir como neto, ele pode vir como um sobrinho, e fica ali no entorno da família, de forma que está no mesmo grupo de família ali. Eu, por exemplo, eu tenho uma neta aqui em casa que o plano espiritual entregava ela na mão da minha mulher, antes dela nascer, entregava para minha esposa. Tá aqui, é tua filha. Ela falava, mas eu não posso mais ter filho. Ela rejeitava dizendo, eu não posso mais ter filho. Então, mas é sua. Se ela não nascer de você e na sua família, ela vai nascer lá numa favelinha. E, de fato, aqui perto tem uma favelinha. Aí minha filha engravidou, veio a minha netinha, que se olhar para minha esposa e para minha neta, diz assim, é filha da minha esposa. Quando, na realidade, é filha da minha filha. Olha como é que é o plano espiritual, né? Tinha que nascer na família. Não queria dizer que fosse filha minha e dela direto, mas veio como neta, veio como filha duas vezes. Não é isso, Salvador? Verdade, meu querido. Renato, a sua opinião a respeito? Olha, vocês já comentaram o que realmente tinha de comentar. O que apenas nós podemos colocarmos aí também, porque muitas vezes pode acontecer que na gestação existe um problema com aquele feto, ou aquela questão de se renascer, pode haver alguns problemas. Aí acontece que existe os abortos, não o aborto programado, e sim aqueles abortos voluntários. Mas é uma questão que nós temos de saber que esses são os nossos filhos. Se eles não vierem e haver o problema imediato, prematuro, de um desencarne, eles voltarão, como nosso amigo falou. Imediatamente eles voltarão para os nossos braços, porque nós temos compromisso com eles. Não adianta nós chegarmos e dizer, desencarnou, tem alguns pais que ficam sofrendo até demais, que isso é consequência, porque são espíritos afins que estavam vindo para a família, compor a família, e houve um certo problema. E quando nem se espera, ele bate a porta de novo. Ou bate uma porta entre eles, ou, como Deus falou, bate no vizinho e chega às nossas mãos. É a vontade, é as bênçãos de Deus, nosso Pai, colocando todos nós no lugar que nós somos, temos a obrigação e somos aqueles, temos que viver junto para nós podermos evoluir. Só isso mesmo. Muito bem, meu querido. Aí nós temos mais uma pergunta. Nós estamos andando para o final do nosso programa, mas nós temos uma pergunta ainda e vamos passar para os irmãos e pedir que eles comentem e já nas suas considerações finais. Tem a pergunta aqui o seguinte, uma pergunta de Maria Flávia, da cidade das Rosas, aqui na Zona Norte de Natal. Tem alguma importância para o espírito encarnado viver uma longa vida, ou seja, uma longa velhice, perder a noção das coisas e depender exclusivamente dos outros? Tem alguma importância para isso, meu irmão Delcio? Com certeza, o acaso não existe. Se ele pode ter vivido aí, ele está com 100 anos, ele está aí num leito, a gente faz uma comparação, se ele tiver um leito hospitalar, por exemplo, lá ligado por aparelhos ainda, tendo vitalidade no seu corpo, quer dizer que ele continua vivo ainda, mas aí muitas pessoas, mas por que fica nessa situação? Na realidade, tudo tem uma razão de ser. E se ele está nessa situação, é que ele ainda está ensinando as coisas. Às vezes é a família que está desunida e através daquela pessoa, as famílias começam a se reunir em visita no próprio hospital ou em visita no próprio lar e começa ali trazer o entendimento da própria família. Então, tem significado, nada é por acaso. Essas pessoas, elas estão ali, ainda que inerte, em cima de uma cama, estão ensinando as pessoas que estão em volta dele, cuidando, desprendendo de amor, de tempo, né, para cuidar dessa pessoa. Então, tudo tem esse sentido. Então, veja como é importante a gente ter um pouco de conhecimento para a gente entender que ele está ainda cumprindo a sua programação, auxiliando ainda
ainda que sejam os familiares, mas auxiliando nessa questão de amor, de união, de aceitação, de tolerância. Tudo isso vem através daquele irmão que aparentemente a gente olha e não tem mais nada a fazer, quando na realidade tem sim. Maravilha as explicações, meu irmão Delcio. E aí eu passo para o nosso irmão Renato para a sua avaliação. Na realidade, Delcio, a gente nunca quer que nossos parentes passem para a espiritualidade, que fica aqui conosco. Seja um Marcos Além, né? Aqueles espíritos que poderiam passar 200, 300 anos. Mas sabemos que isso é impossível. Mas nós devemos praticar o ato de amor por causa da afinidade. E esses espíritos estão aqui sempre junto de nós, para que nós possamos amarmos cada vez mais. Mas também sabemos que nós que estamos nesse lado da vida, não queremos que nossos filhos, nossos pais passem para a espiritualidade. Mas o grupo espiritual que está lá em cima, no outro lado da vida, é uma festa. É uma alegria muito grande quando parte um daqui para lá. Quando um dos nossos familiares, que é familiar dele, que foi o familiar dele aqui no plano terráqueo, quando nós partimos para o outro lado da vida, é uma alegria muito grande para que nós possamos, para nós termos a ideia como é as coisas divinas, as coisas de Deus, nosso Pai Celestial. E foi um prazer muito grande estar com o Décio hoje, viu, Décio? Qualquer coisa pode dispor do amigo, e que Jesus nos abençoe, e que nós tivemos condições aqui de transmitir para os nossos amigos que estão nos assistindo, é que o amor é tudo na vida, e nós devemos procurarmos sempre amar ao próximo. Que Jesus nos abençoe e agradeço a todos. Muitíssimo obrigado, meu querido Renato, que faz conosco o programa Nos Domínios da Mediunidade, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Queremos agradecer de coração o nosso irmão Delcio, que hoje abrilhantou, ajudou e conduziu conosco o programa Nos Domínios da Mediunidade. Queremos abraçar o nosso irmão Alexandre Santos, que interviu na participação do programa. Muito obrigado, meu querido. Um abraço fraterno e quarta-feira vamos ver se nós estamos aí com vocês também corroborando com a produção do seu programa, levando as informações que sejam possíveis. Queremos agradecer ao nosso irmão João Maria pela feliz oportunidade que nos proporcionou de colocarmos esse programa no ar. Um abraço fraterno ao nosso irmão Décio, que leva nossas recomendações aos seus familiares, à equipe do programa Construindo Pontos para a Eternidade. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para a programação da semana. De segunda a sexta-feira, às 8 horas, temos programas aqui na Web Rádio Estação da Luz, nos Domínios da Mediunidade, com Amadeu Ferreira, Renato Bezerra, Ivan Augusto, Melanie e Francisco, e hoje tivemos a grata satisfação de contarmos com a ajuda do nosso irmão Delcio Soares. Nas terças e quintas-feiras, também às 8 horas, Construindo Pontos para a Eternidade. É o nosso querido Delcio Soares, Dona Marília, Hugo e sua equipe, construindo essas pontes que tanto nos ilumina e que tanto nos proporciona reflexões para melhorarmos e, consequentemente, podermos utilizar essas pontes na nossa caminhada à espiritualidade. Nas quartas-feiras, aí nós temos também às 8 horas, o nosso querido irmão Alexandre Santos, Leopoldo, Cristina e demais integrantes da equipe, com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Quarta-feira, vamos ver se nós estamos com o nosso irmão, parabenizando. De segunda a domingo, sempre às 19 horas, programa Espírita, Estação da Luz, com o nosso querido Elielso Tavares e seus convidados. Então, na segunda-feira, dia 19, programa Aprendendo com Chico Xavier, Osmar Mate, Movimento Espírita de Sorocaba, São Paulo. Na terça-feira, dia 20, também às 19 horas, todos esses programas são às 19 horas, o programa Espírita, Fé, Razão e o Espiritismo, com Altamir Cunha, Sociedade Espírita Angicana, ou seja, a Sociedade Espírita lá de Angicos, aqui no interior do Rio Grande do Norte. Na quarta-feira, dia 21, o programa Espírita, Movimento Espírita e o Espiritismo, na Islândia, o Esteban Bertoso,
Tavares dá essa viajada, vai lá para a Islândia conversar com o nosso Bertoso. Na quinta-feira tem uma programação aí a ser definida, na sexta-feira, dia 23, o programa Perguntas que o Espiritismo Responde, com José Soares e Sueldo Leite. José Soares aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. No sábado, dia 24, o programa Espírita Reencarnação, Correção ou Evolução, com Enzo Obana, com Enzo Obana, Sociedade Espírita Caminho de Luz, em Cascavel. E no domingo, dia 25, também às 19 horas, programa Espírita Atualidade do Pensamento Espírita, Os Tempos São Chegados, é o Fim do Mundo, com Cosme de Olindo e Silvia Almeida, das Influências Espirituais. Então, os dois são da Congregação Espírita Francisco de Paula, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Essa é a programação desta semana, aqui na Web Rádio Estação da Luz, e aí nós gostaríamos de explorar mais um pouco o nosso irmão Delcio, aproveitando essa deixa, para fazer a prece de encerramento do nosso programa, agradecendo a todos que conosco fizeram o programa de hoje, agradecendo a você que está conosco através da Web Rádio Estação da Luz, nos ouvindo, e a você que através dessa Web TV Estação da Luz está nos acompanhando através do Facebook. Muitíssimo obrigado a todos e vamos com a prece final com o nosso irmão Décio. Que Deus o abençoe, meu querido irmão, e muitíssimo obrigado por mais essa oportunidade. Nós que agradecemos a oportunidade, São Amadeu, a oportunidade ao João, ao nosso amigo Renato, e convidamos aí para participar amanhã conosco do programa. Se estiver disponível aí, a gente manda o link para vocês participar comigo, com o Hugo, do programa de amanhã, tá bom? Pois eu vou. Perfeito. Nós combinamos aí no final. Vamos assim agradecendo a Deus nesse momento, agradecendo a Jesus pela oportunidade desta manhã de estarmos juntos, reunidos, com mais esse estudo, tentando esclarecer, ainda na nossa pequenez, aos nossos irmãos, as dúvidas, incentivando também a todos o estudo, buscar o estudo da doutrina, do Evangelho, do nosso Senhor Jesus. Assim, agradecidos, nós vamos pedindo licença para doar do fundo dos nossos corações a nossa gratidão, o sentimento de amor, expandindo por todo o universo. Onde quer que esteja um irmão necessitado de amor, de paz, de entendimento, estejamos em pensamento, pedindo a Jesus que cuide, que proteja e que ampare esses nossos irmãos. Em leitos hospitalares, enfermos do corpo e da alma, necessitando do amparo. Jogado debaixo das pontes, das marquises, pedindo auxílio a irmãos que sejam mais favoráveis, que desprenda do alimento, do cobertor, do agasalho, para saciar a necessidade desse nosso irmão. Assim, Senhor Jesus, nós te pedimos que nos dê a tua paz, a tua luz, o teu entendimento para a nossa caminhada. Elevando os nossos pensamentos em gratidão, nós te louvamos com a prece que nos ensina no Sermão do Monte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas e ensinai-nos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o reino, a glória e o poder hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amadeu. Bom dia, Brasil!